Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eduardo. Seja bem-vindo ao canal, um canal onde estudamos a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Você já reconhece, né, aqui a revista desse trimestre. E a proposta é fazer um resumo da lição, né, da lição número 2. Somos cristãos. E não é fazer aqui uma aula de todos os tópicos, todos os itens da lição, mas sim um resumo desse tema que é muito importante. Então, vamos começar aqui com a introdução. Essa lição ela tem como proposta mostrar o início da igreja, né? Como que a igreja começou. Então a igreja ela começa com os judeus se convertendo, a pregação dos apóstolos para os judeus. E os judeus iam se convertendo, à medida que eles iam se convertendo, a igreja ia se formando, ia se formando a igreja local. Isso acontece na igreja em Jerusalém e começa a acontecer em outras cidades. A pregação do evangelho começa a crescer e nesse sentido, com muitos judeus se convertendo, nós temos aí naturalmente, né, o entendimento teológico do judaísmo entrando em conflito com o entendimento teológico do cristianismo, né? Então a gente começa, a lição ela começa falando sobre isso, essa transição do convertido judeu ao cristianismo. E nessa conversão, né, o judeu ele traz consigo todas os rituais, todas os costumes, usos e costumes judaicos consigo para a igreja de Cristo. E é nesse momento em que algumas coisas podem ser conflituosas é, para aqueles que se convertem a Cristo e que não são judeus, são gentios, né? E a gente começa a entender é, o que a igreja primitiva, a igreja apostólica, tinha de dificuldade. E nessa transição, nós temos aqui alguns textos, né? O texto de Gálatas 2, do 1 ao 14, que é a base, né, da lição. E a gente começa vendo nessa introdução, eu até coloquei aqui é, o texto de Gálatas, é que o apóstolo Paulo ele começa a encontrar essa dificuldade e ele tem uma reunião com os apóstolos. Essa reunião, ela não é o concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. Até porque em Gálatas a gente não tem referência disso. Obviamente que se esse concílio de Jerusalém fosse é, essa reunião, a gente teria uma menção em Gálatas. Gálatas foi escrito antes. Eu até coloco aqui, né? A carta aos Gálatas foi escrita entre o ano 48 e 50 depois de Cristo e o Concílio de Jerusalém por volta do ano 51 a 52. Então a gente tem aí um período aí que essa reunião que o apóstolo Paulo teve com os apóstolos, não foram todos os apóstolos, depois a gente vai falar sobre isso. Então tem alguns textos aqui, como eu já falei, né, costumo falar no canal, você não precisa se preocupar, os textos estão aí, você pode dar uma pausa para ler os textos, não há problema nenhum. A gente tem alguns textos aqui que mencionam o que deve acontecer com os gentios convertidos. A gente tem Atos capítulo 15 e 19, aqui sim já é o concílio de Jerusalém. Ó, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. O que quer dizer isso? Que os gentios eles não devem seguir, não devem ser perturbados ao seu modo de vida em relação aos judeus, não tem que fazer o que os judeus fazem, então não há necessidade. Então tem uma série de textos que colocam dessa forma, então tá aqui os textos, você pode olhar com calma depois, sem nenhum problema. Então o que vem acontecendo? Na igreja primitiva, na igreja apostólica, vamos chamar de igreja apostólica, que é a igreja ainda sob a gestão dos apóstolos, né? O apóstolo Paulo ele faz uma visita a Jerusalém. Essa visita não é o Concílio de Jerusalém, ele tem uma reunião, mas não é, já falei que não é o Concílio de Jerusalém, porque o Concílio de Jerusalém é depois, né? Segue nos anos seguintes. E essa visita, Paulo, ele tem
um objetivo de atender os irmãos mais pobres com doações, né? O profeta Ágabo acaba profetizando e se entende pelo Espírito de que precisaria um auxílio lá. Então o apóstolo vai a Jerusalém com esse propósito e acaba tendo uma reunião com os apóstolos, né? João, Pedro e Tiago. Não é mencionado outros apóstolos. E aí a gente pode até entender que os outros apóstolos, demais apóstolos, estavam em alguma missão, em outro lugar, com certeza, né? A gente não tem como afirmar, mas a gente entende dessa forma. E a gente tem aqui as referências também, você pode olhar em Gálatas capítulo 1, capítulo 2, versos 1 e 2, né? Ele sobe a Jerusalém outra vez, ou seja, ele faz uma segunda visita a Jerusalém. E como a gente falou aqui, né, eu tenho esse texto de Atos 11, de 27 a 30, ó, que haveria uma grande fome em todo mundo, e essa fome aconteceu no tempo de Cláudio. Aqui já no livro de Atos, já mencionando mesmo, né, o ocorrido. E o que acontece nessa reunião? O apóstolo Paulo, ele expõe o problema. Qual é o problema? É o problema dos crentes judeus, convertidos judeus, exigindo que os gentios obedeçam à lei judaica, mesmo crendo em Cristo. E aqui a gente tem um problema teológico, porque o evangelho pregado, o evangelho de Cristo pregado pelos apóstolos, não é uma obediência à lei, né? Embora a teologia cristã exija comportamentos morais em que os judeus também tinham o mesmo comportamento moral, não havia uma necessidade de seguir os ritos, né, judaicos, nem os costumes judaicos. Esse era o grande problema, que eles queriam colocar os rituais judaicos, os costumes judaicos, como parte da salvação em Cristo. E esse foi o cerne da questão. Então, a teologia que veio com a conversão dos judeus veio impondo também umas regras da lei. E aí criou-se um problema realmente. Por quê? Porque esse não é o evangelho pregado pelos apóstolos lá na igreja em Jerusalém e em nenhuma outra parte. Então, o apóstolo Paulo, ele acaba enfrentando esses judeus convertidos, digamos assim, convertidos até a página 2, né? A gente não pode, vai chegar mais para frente aqui, a gente vai entender quem são esses judaizantes. Então, esse objetivo da reunião acabou Paulo expondo esse problema da pregação. Paulo, né, a gente já falou que ele enfrenta esses judaizantes, em Gálatas capítulo 2, a gente percebe uma reunião bem tensa, né? O verso 3, 4 e 5 são versos que Paulo enfrenta e não dá oportunidades para eles, não oferece aos judeus, aos judaizantes, vamos chamar de judaizantes. O texto fala isso, né? Que chamam eles de judaizantes. O apóstolo Paulo não cede nem por uma hora. Ele chega a mencionar que ele não cede nem por uma hora. Ou seja, em nenhum momento algum o apóstolo Paulo cede. Por quê? Porque isso mudaria o evangelho de Cristo. É um outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. É um evangelho em que a salvação é por crer em Cristo Jesus e não por fazer alguma obra, por fazer algum ritual ou seguir algum costume. Não é isso. A salvação não se dá por isso. Então essa é a questão da revista, da lição da revista, de colocar nesse primeiro momento. Então quem eram esses judaizantes? Eram pessoas que Paulo chama de falsos irmãos. Esses falsos irmãos que queriam que os gentios observassem a lei. Eles queriam que os gentios cumprissem a lei e todos os costumes e rituais. Então isso era um outro evangelho e colocavam isso como sendo obra para a salvação. Você precisa crer em Cristo Jesus,
mas também precisa seguir os ritos e as leis judaicas. Não é esse o evangelho. Então não somos judeus. Eu até costumo falar que o pastor, né, é, é, da igreja não é um sacerdote levítico, o púlpito não é o santo dos santos, a nave da igreja não é o lugar santo, não é isso. Não existe nada disso na igreja. A igreja não é um templo de Salomão, nada disso, não tem relação. Então, a gente não coloca dessa forma. É outro evangelho que eles estavam pregando. Então é por causa disso, Paulo chama de falsos irmãos. Então, assim, eles são pessoas que se infiltraram na igreja a ponto de participar de reunião apostólica. Reuniu uma parte do colégio apostólico e esses falsos irmãos estavam juntos, né? Então, esse que foi o grande problema. Então, nós temos hoje o mesmo perigo. Será que a gente já se livrou dos judaizantes? Será que a gente ainda tem judaizantes na igreja? Então, esse é um dos grandes problemas que a igreja apostólica enfrentava. Então, o que a gente tem como prática judaizante? Hoje a gente não tem, obviamente na igreja ninguém fica circuncidado, né? Mas como a gente olha para o Evangelho de Cristo, um Evangelho de Cristo sem regras que remetam à lei ou alguma outra, algum ritual, né? Algo que aconteça sem sem ser algo diretamente ligado à palavra, a pregação do Evangelho de Cristo, a fé em Cristo Jesus. Se tiver que fazer alguma outra coisa que não seja apenas cumprir as Escrituras, é um judaizante, um legalista. Então a gente começa a ver isso. E a gente hoje, obviamente não temos circuncisão, mas a gente tem hoje algumas coisas acontecendo dentro da igreja em que pessoas ficam colocando objetos judaicos durante o culto. Então a gente não precisa disso, né? E Paulo fala claramente, né, na carta aos Coríntios, ó, em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 18, a parte B, é alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Então, é claro, e o verso 20 do mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, assim, se você foi chamado na sua vocação, fique na sua vocação, não precisa se preocupar. Se você crê em Cristo Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, nada mais importa, você crê em Cristo Jesus. Então, vamos adiante. Eu trouxe aqui algumas práticas judaizantes modernas. Não sei se você já viu, eu já vi crentes usando o talit. Já vi crentes usando o talit. E o que é o talit? É um manto de oração usado pelos homens judeus durante a oração. O que é esse manto? Que tem um símbolo? Tem um simbolismo, é uma sombra, né? Quando a gente que isso quer dizer? O manto, você se cobre para orar, quer dizer que você tem que se envolver na oração. Esse é o propósito. Então, o que os judaizantes eles começam a fazer? Colocar esse comportamento, esses objetos judaicos. A gente não precisa disso, é só uma sombra para lembrar a gente. Então, os judeus, eles usavam isso. Os fariseus faziam isso. Eles colocavam o talit e as franjas do talit ainda mais longas, né? Então, o simbolismo aqui é você se envolver na oração, se envolver por completo, cobrir a cabeça e se envolver na oração. A mezuzá talvez pouco conhecida, mas é um pergaminho que você coloca na porta para você lembrar de um texto bíblico e ser guardado na entrada e na saída. Então, são costumes judaizantes, a gente não precisa disso, a gente não temos esse costume, né? Os filactérios também, Jesus fala dos filactérios, né? O que é o filactério? É aquela caixinha, coloca na testa
e coloca no braço esquerdo para ficar próximo ao coração. Dentro da caixinha tem textos da Torá. Então é para lembrar de ler a Torá tem que ficar na sua mente e ficar no seu coração, né? Então é um costume judaico, a gente não precisa fazer isso. A gente já guarda os mandamentos do Senhor no coração, na mente e no coração, né? Então, hoje a prática judaizante ela está querendo envolver o crente, né? A gente já vai chegando aqui para o final dessa lição. E aí, Mateus capítulo 23, verso 5 diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Eles colocavam essas fitas de couro mais largas nos braços para que elas aparecessem melhor. Então os fariseus faziam isso. Então, para nós, nós não precisamos de nenhum costume, nenhum ritual judaico. Nós somos cristãos, não somos judeus. E pregar o evangelho de Cristo Jesus é o que importa. Nessa a reunião que aconteceu, né, com Paulo e Pedro, Tiago e João, né, ela teve uma repercussão positiva para o apóstolo, já que os apóstolos, mesmo sendo judeus, não concordavam com a imposição de rituais e símbolos judaicos na conversão, tá certo? Então, ficamos por aqui nesse estudo e eu já encerro por aqui. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se inscreva no canal. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante. Amém? Fica na paz.